Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. E hoje é a lição 11. A salvação não é obra humana. Olha só, pessoal. Lição 11. A salvação não é obra humana. Seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, ministro aula teológica em São Paulo há mais de 25 anos e eu sou autor desse livro, A Salvação, Soteriologia, Doutrina da Salvação. Então, por que eu estou com esse livro na mão? Porque esse assunto da escola bíblica é baseado nesse aqui, Soteriologia, Doutrina da Salvação, que eu sou o autor e é um dos nossos livros dos cursos teológicos, básico, médio e bacharel. Se você tem interesse em fazer teologia, me chama no WhatsApp aqui embaixo. Vamos para a aula. Texto áureo. Não pelas obras da justiça, para que havéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da sua regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. É o texto áureo. Verdade prática. A salvação é um ato de graça, soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, que nos vem das obras humanas, não vem de obra humana, vem da graça de Deus e pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Então, salvação, meu irmão, não vem pelas obras humanas, não é do homem, não é da carne, não é da terra, não é de baixo, é de cima. Salvação não é da terra, é do céu. Salvação não é de baixo, é de cima. Salvação não é do homem, é de Deus. Salvação não vem por méritos ou obra humana, é divino, Jesus Cristo. Então o tema dessa revista é: a salvação não é obra humana. Não adianta que foi Tiradentes que morreu pelo Brasil, que foi isso, aquilo, grande herói. Meu irmão, você pode dar o teu corpo para ser queimado. A salvação não é obra humana. A salvação é obra divina, de Deus, do céu, de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica de classe que entre o estado espiritual e o da miséria humana em restauração da comunhão com Deus, Deus criou Adão perfeito, Adão salvo. Mas aí veio o pecado e tirou a comunhão do homem com Deus. Aí veio Jesus para religar. Presta atenção, a palavra religião é religar. Religar o quê? Religar. Jesus vai religar, Deus envia Jesus para religar o homem novamente com Deus. Então, religião não serve para nada. O que serve é Jesus Cristo. Que salva não é placa de igreja, que salva não é sua denominação, sua religião, sou católico, sou budista, sou espiritista, sou cristão. Isso não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo. A salvação não vem de obra. Os espíritas ensinam que se você fizer muitas boas obras, você recebe a salvação. A salvação não vem de boas obras, a salvação não vem de obra humana, a salvação é fé em Jesus Cristo. Quando Jesus morre no Calvário, ali ele está liberando a salvação. E só é salvo quem crê. Lembra do ladrão que está na cruz? Um desce e outro sobe. É o tribunal de Cristo. Olha só, no tribunal do homem, Pilatos julga Jesus. No tribunal humano, o homem condena. No tribunal de Deus, Deus salva. No tribunal de Deus, Deus salvou o ladrão que estava na cruz, pronto para descer para o inferno. Foi para o céu. Porque a salvação não é obra humana. Salvação é obra divina. O que é a salvação? Obra divina. É a fé em Jesus Cristo. A salvação sobre a graça de Deus. Descrição do estado humano, espiritual.
O ser humano estava morto espiritualmente, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nascido de mulher, veio um homem para restaurar a comunhão com Deus. Olha, pessoal, que coisa linda. O pecado cortou a comunhão do homem com Deus, lá no jardim. Adão e Eva. Jesus desce do céu com forma de cordeiro para se sacrificar para nos salvar. No Antigo Testamento era necessário matar animal para aplacar a ira de Deus, para cobrir, não perdoar, cobrir o pecado, para Deus não destruir. No Novo Testamento, Deus envia o Cordeiro de Deus para purificar o pecado do homem. Mortos em ofensas e pecado, as expressões "e vos vivificou", e nos vivificou juntamente com Cristo. Revela a ação do Espírito Santo. Olha só, preste atenção. A salvação. Deus projetou a salvação, Jesus Cristo realizou a salvação e o Espírito Santo conduz para a salvação. É como se fosse um carro. Tem uma pessoa que vai projetar, o engenheiro vai projetar o carro. E tem aquele que vai montar na linha de montagem. E tem um motorista que vai dirigir. Então são 3 pessoas. Um projeta o carro, o outro monta o carro, realiza o carro, e o outro dirige o carro. O que monta é o engenheiro, o que cria, melhor dizendo, o que cria é o engenheiro, o que monta é o montador e o que dirige é o motorista. Deus projetou a salvação, Deus é o engenheiro da nossa salvação, Jesus executou a salvação e o Espírito Santo dirige o crente para a salvação. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, e não significa aniquilação espiritual total. Pecou, peça perdão, meu irmão. O céu está aberto para te perdoar. O filho pródigo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ah, pastor, mas eu pequei, eu caí. Todo mundo já pecou. Todos nós somos pecadores. Todos nós já fracassou, já caiu em algum ponto. Mas aí não basta tropeçar. O cair é humano, o ficar prostrado é diabólico. Pega um papel, uma caneta que eu falei agora. O cair é humano, ficar prostrado no pecado é diabólico. A expressão mortos em ofensas, ou seja, nós estávamos mortos e Cristo nos vivificou. A exegese do versículo 8 ao 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana de qualquer fosso adicional. Ou seja, é pela graça, e o termo graça é favor imerecido. Pastor Josiel, o que significa o termo graça? O termo graça significa favor imerecido. Então nós somos salvos pela graça. Então nós não merecíamos a salvação e Deus nos fez merecedor por Cristo Jesus. Por Deus nós seríamos condenados. Mas ele falou, para aí, eu tenho um plano. Eu entrego meu filho para se sacrificar e aquele que nele crê e seguir os seus mandamentos será salvo. Tá vendo, pessoal? É mais ou menos a arca de Noé. Noé, eu vou destruir a humanidade, eu vou acabar com todo mundo. Mas eu vou criar, eu vou dar uma arca e quem entrar na arca é salvo. Então hoje Deus vai destruir o planeta, mas ele deu uma arca que é Jesus Cristo. E quem entrar nessa arca vai ser salvo. Soteriologias inadequadas antigamente. Como que o pessoal acreditava em soteriologia? Os reencarnacionalistas, com o termo soteriologia, nos refere aos termos de ensino religiosos inadequados para a salvação. O primeiro dele é a doutrina da reencarnação.
Nós não cremos na doutrina da reencarnação. Por quê? A Bíblia não fala sobre reencarnação. A Bíblia fala de encarnação de Jesus Cristo, o Espírito que se tornou carne, o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o Verbo se fez carne, encarnou. Agora a palavra reencarnação é outro sentido. Nós não cremos em reencarnação. Até a teologia de antigamente, a soteriologia de antigamente, vinha dizendo que a gente reencarna. Meu pai era uma barata, meu bisavô era um gato. Isso não existe. A doutrina da reencarnação é heresia pela palavra de Deus. Os galacionistas, o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo. Aqui o judaizante estava dizendo que era a lei de Moisés que salvava. O judeu dizia assim, não é a fé em Jesus Cristo, não. É a fé em Moisés. Tá? A salvação está em crer em Moisés, guardar o sábado e não comer carne de porco. Era assim que os judeus ensinavam no tempo de Paulo. Paulo, tu está falando só que a salvação é só Jesus Cristo? Não, Paulo, a salvação é de Moisés. Porque os judeus têm os 3 pilares do judaísmo. Anota aí os três pilares do judaísmo. Abraão, Davi e Moisés. Eita, pessoal, ó. Anota aí. Abraão, Moisés e Davi. É o que na Bíblia ele se baseia aqui, ó. Abraão, o nosso pai na fé. Moisés, o nosso libertador e o nosso grande profeta. Davi, o nosso grande rei. Então, meu irmão, os judeus acreditam em Moisés, Abraão e Davi. Nós, Igreja de Deus, cremos em Abraão? Sim, nosso pai na fé. Cremos em Davi? Sim, um grande rei. Mas no lugar de Moisés é Jesus Cristo. Nós cremos em Moisés como um grande profeta, grande libertador, grande autor da Bíblia, grande homem com Deus, que tinha uma profunda comunhão com Deus, porém não é referência de salvação, porque Moisés foi homem. Referência de salvação é Jesus Cristo. Ele sim é referência da nossa salvação. Os gnósticos, no campo de soteriológico, eles apregoavam a visão dualista, do inverso. Eles não crêem na salvação, meu irmão. O gnosticismo não crê em Deus. Gnosticismo é uma filosofia grega que nega a existência de Deus, que nega a existência da salvação. Então põe isso na tua cabeça. Toda vez que você lê um livro de gnóstico, de gnosticismo, é uma filosofia da Grécia, que é heresia, ensina contrário à Bíblia. Soteriologia inadequada hoje. Hoje, será que tem teologia inadequada, soteriologia? Essa teologia aqui, ó. Essa soteriologia é tudo extraído daqui, ó, que é o extrato da Bíblia. Então esse livro aqui não tem heresia, não tem erro. Agora vamos ver soteriologia inadequada hoje. O islamismo, olha pessoal, o islamismo, tá vendo, ó? O islamismo, segundo essa religião, e as boas ações superam as más. Tal pessoa irá para o paraíso. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Onde eu estou lendo aqui, pessoal? Ó. Para os islâmicos, Jesus não é Salvador. Para os islâmicos, ó, nas aulas passadas eu já falei, nós cristãos temos a Bíblia como nosso livro sagrado. Os muçulmanos têm o Alcorão.
como seu livro sagrado. Então, repetir, os cristãos têm como livro sagrado a Bíblia Sagrada. Os muçulmanos têm o Alcorão como seu livro sagrado. E para os muçulmanos, Jesus não morreu na cruz, não teve efeito nenhum a morte dele, não serve para nada. Muçulmano, islamismo, para nós cristãos, é uma seita. Por que seita? Porque eles interpretam a palavra de Deus erroneamente. É uma seita. Para o islamismo, é boas obras, é crer em Maomé, é crer em Alá, que isso é a salvação. Testemunho de Jeová. Sobre a testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. A salvação não é em Cristo. Eita, pessoal. As testemunhas de Jeová não creem em Jesus Cristo. Ó. As testemunhas de Jeová, a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa das ideias. Diferente de que ensina a Bíblia. Existem dois grupos de salvos, os que têm o direito ao céu, os restritos 144 mil, e a classe ungido e a classe da multidão. Para os testemunhos de Jeová, são duas classes de pessoas que vão para o céu. A classe especial, os 144 mil, e a outra multidão. Quem são os 144 mil de Apocalipse? Pastor, já li muito o livro de Apocalipse, não entendo quem são os 144 mil de Apocalipse. São judeus, preste atenção. A pergunta é, quem são os 144 mil de Apocalipse? A resposta é, são judeus que ficarão para anunciar o evangelho no período da grande tribulação. Esses 144 mil judeus vão anunciar o evangelho no lugar da igreja que foi embora. A igreja foi arrebatada, quem vai anunciar? Os 144 mil judeus. Os mormons crêem numa salvação geral. Os mormons não crêem na Bíblia. Os mormons têm outro livro. E no outro livro dos mormons está escrito outro evangelho de Jesus Cristo. E Paulo alertou, se o outro anjo vier do céu e anunciar outro evangelho, a não ser que seja esse, seja anátema. A palavra anátema do grego é maldito, maldição. Então os mormonismos, eles são seita. Testemunho de Jeová são seita. Islamismo são seita. O que é uma seita? É um grupo de pessoas que interpreta a palavra de Deus erroneamente. E o que é heresia? É o estudo contrário à palavra de Deus. E o que é uma pessoa herege? É uma pessoa que ensina a Bíblia erradamente. Então os mormonismos, eles não creem na salvação por meio de Jesus Cristo. Os mormons creem que numa salvação geral, em que não os mormons são castigados pois são liberados da salvação, numa perspectiva individual. Tá vendo? Para eles são regras de leis humanas para ser salvo. Pessoal, o mormonismo nega a existência da salvação por Jesus Cristo. Também as testemunhas de Jeová e também os islâmicos, os muçulmanos. Conclusão. Entendemos que somente pela graça é possível chegar a Deus. Isso é um ato soberano da graça e bondosa. É a misericórdia divina que nos leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito e nem ato do pecador receber a dádiva divina e se constituir mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou pela sua graça para todos os seres humanos e não para uns escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Não tem o ensino da igreja presbiteriana e o batista? Que ele diz assim, ó,
salvo uma vez, salvo para sempre. Essa teologia vem de João Calvino. João Calvino viveu muitos anos atrás, muitos séculos atrás, e ele ensinava que a pessoa não perde a salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre. Quem segue essa doutrina de João Calvino, que é a predestinação, salvo uma vez, salvo para sempre, é a igreja presbiteriana e a igreja batista. Então a igreja presbiteriana seria uma seita, porque eles crêem na predestinação? E a igreja batista também seria uma seita, porque crê na predestinação? Não. A igreja presbiteriana não é seita, e nem tampouco a batista. São igrejas boas, igreja de Deus. Porém, que eles têm pontos teológicos diferentes do nosso. É uma heresia a predestinação? É um assunto polêmico, né? Mas não se torna uma seita. Porque se eu creio nisso, creio naquilo, não quer dizer seita. A seita é negar um dos 4 pilares do Evangelho, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo ou a Bíblia. Negou um desses 4 pilares, é seita na hora. Não precisa nem me perguntar, pastor Josiel, aquela igreja nega a Bíblia, aquela igreja nega o Espírito Santo, aquela igreja não crê em Jesus Cristo. Seria seita? Nem precisa me perguntar, meu irmão. Nem precisa me perguntar. Se você sabe que uma igreja crê em Deus, mas nega Jesus, nega o Espírito Santo, nega a Bíblia, não é igreja de Deus, é uma seita. E não precisa negar os 3 não, é só nega um. Pai, Filho, Espírito Santo e a Bíblia. Creu nesses 4, a igreja é de Deus. Deixou de crer em apenas um, essa igreja é seita, não é de Deus. Porque nós temos as 4 colunas da fé, as 4 colunas do cristianismo, as 4 colunas da salvação, as 4 colunas da nossa fé, que é o Deus Criador, Jesus Salvador, o Divino Espírito Santo e as Sagradas Escrituras, como palavra inspirada de Deus. Creu nesses 4, tua alma está salva. Agora nós vamos ter ponto divergente, igual a presbiteriana, batista, que são pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. Isso é conceito teológico, que não leva à condenação de ninguém e nem desclassifica a pessoa como cristão. Não é seita, é cristão. Portanto, aqui, ó, eu discordo dos batistas, a predestinação. Eu creio no livre-arbítrio. Nós, pentecostal, de todas as igrejas pentecostais do Brasil, e principalmente da Assembleia de Deus, somos do livre-arbítrio. A pessoa aceita Jesus se ela quiser, se ela não quiser, ela vai para o inferno. Quem crê e ser batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa é a nossa base de regra e fé. Discordo dos presbiterianos, discordo das batistas, mas não posso julgar que eles são seita porque têm pensamento diferente do meu. Ah, pastor, não, a igreja presbiteriana é uma igreja de Deus, a batista é uma igreja de Deus, a Assembleia, Deus é Amor, a Universal. Muitas igrejas são de Deus. Algumas poucas igrejas que são seita, que nega os 4 pilares do Evangelho, ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo, ou as Sagradas Escrituras. Entenderam, pessoal? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. A próxima aula vai ser: a igreja tem uma natureza organizacional. Lição 12. Ó, a igreja ela é organismo e organização. O que é a igreja como organismo? O que é a igreja como organização? Você quer saber? Então é a próxima aula. Não perca a próxima aula, lição 12. A igreja tem a natureza organizacional. Se inscreva no canal para você não perder a próxima aula e compartilhe essa aula nos teus grupos da igreja, para que os irmãos possam aprender a palavra de Deus, a escola dominical, gratuitamente. Pessoal, quem quiser esse livro aqui em PDF eu te dou. É só você me dizer: pastor Josiel, eu quero o livro de
Doutrina da Salvação, Soteriologia de Graça, eu te dou de graça em PDF, livro digital, eu mando aqui no Zap. E se você quer fazer o curso de teologia, me chama no WhatsApp aqui embaixo. Você que se formou, quer abrir uma escola, quer abrir uma extensão, um núcleo teológico na tua igreja, você tem vontade de dar aula, me chama no WhatsApp. Eu estou contratando professores para a escola, tá bom? Vou mostrar aqui os livros, câmeras. Olha aí, pessoal. Que é os livros, ó, Escatologia, Doutrinas das Últimas Coisas, Geografia, Heresia, Missiologia, ó, Geografia Bíblica, Evangelismo, Missiologia, Estudo sobre Missão. Tudo isso aqui é livro, pessoal, ó. Curso básico, 20 livros. Curso bacharel, 40 livros. Temos anel, ó, meu irmão. Ó, anel de formatura de teologia, ó. Anel fino e anel grosso. Pastor, quero o anel fino. É isso aí, quero o anel grosso. Anel fino e anel grosso. Aqui é o estoque de anel. E a formatura vai ser 17 de maio. Tá vendo, pessoal? O curso é à distância, mas vocês vão receber o diploma e se formar presencial aqui em São Paulo. Não é obrigado, mas quem quiser pode vir fazer a sua formatura. Tá bom? Que Deus abençoe. Quem quiser os anéis ou os livros de teologia ou se formar, me chama no WhatsApp, tá bom?